Olá pessoal, essa é a segunda aula de cinética da semana, onde a gente vai continuar a introdução à cinética enzimática. Nessa aula estamos usando ainda o livro Fundamentos de Enzimologia, do Price Stevens, sua terceira edição, mais especificamente o capítulo 4. Por que a gente tem que estudar a cinética enzimática? Primeiro, para ter medidas de velocidade. Medir a velocidade de uma reação é medir a taxa da reação, o que ajuda quando se compara enzimas em diferentes condições ou de diferentes organismos ou de diferentes tecidos. Tá? Essa comparação nos ajuda a entender como as diferentes enzimas se relacionam com a fisiologia ou funcionamento dos organismos. Nos ajudam a entender quais as razões fisiológicas, por exemplo, para os diferentes valores de Km, tanto para a exoquinase e glicoquinase. Como vocês já conhecem, essas duas enzimas, elas têm a mesma reação, elas catalisam a mesma reação, que é adicionar um grupamento fosfato à glicose, transformando ela assim em glicose 6-fosfato, porém em tecidos distintos. Ajuda também a entender a especificidade de certas enzimas, onde quando comparando as atividades da mesma enzima com diferentes substratos, nos faz entender a especificidade daquela enzima. A urease é uma enzima que é extremamente específica, como já vimos em aula prática, diferente das proteases, as quais degradam proteína, não necessariamente sendo uma específica apenas uma proteína. O estudo cinético também nos ajuda a medir a quantidade ou concentração de enzima em uma mistura pela sua atividade. Já a medida da pureza de uma enzima é dada pela sua atividade específica, a qual é a razão entre a quantidade da enzima e a quantidade de proteína em solução. O estudo de inibidores, por outro lado, nos traz informações sobre o sítio ativo e os mecanismos da reação. Ainda é possível desenvolver novos fármacos, os quais podem atuar em rotas metabólicas distintas. Antes de entrar na cinética enzimática ou a cinética michaeliana, é necessário fazer uma revisão básica sobre cinética química. Algumas reações elas vão ocorrer em taxas que são independentes da concentração de reagentes. Essas reações são conhecidas como cinéticas de ordem zero ou reação de ordem zero. Tá? Nesse caso, a taxa da reação, também conhecida como velocidade da reação, ela é constante, tá? Independente da concentração dos compostos participantes. Vamos considerar uma reação simples, onde o substrato ele é convertido em produto, em uma reação reversível. Considerando esta reação, a velocidade ela pode ser expressa como dp/dt, que também ela é igual a menos ds/dt, que é igual a K, a taxa da reação. Esta equação nos diz que em qualquer momento a velocidade ela vai ser igual ao aumento da concentração do produto dividido pelo intervalo de tempo, dp/dt. E que a velocidade também é igual à diminuição da concentração do substrato, dividido pelo intervalo de tempo. Note que neste caso aqui, no sinal de menos na expressão ds/dt. Neste caso, por conta da taxa de reação ser independente da concentração do substrato e do produto, a velocidade é igual a K,
onde K é a constante da reação. Esses tipos de reação, né, onde a taxa é constante, são conhecidas como reações de ordem zero. Mais uma vez, vamos considerar uma reação simples. Substrato é convertido em produto em uma reação reversível. Só que desta vez é uma reação de primeira ordem, onde a taxa da reação ela depende da concentração. Tá? A velocidade é dependente da concentração. Se a gente assumir que a reação reversa ela não ocorre, e esta é uma afirmação válida sempre que a concentração inicial do produto for zero, ou seja, se eu não tenho produto, não vai ter formação de substrato a partir do produto, né? Que é exatamente o início da reação. Então, a qualquer momento, a velocidade da reação é igual à constante da reação vezes a concentração. Tá? A velocidade ela vai ser igual à constante vezes a concentração do substrato. Para as reações de zero e primeira ordem, K é a constante da reação. K é a medida em que quantifica-se o quão rápido uma reação irá ocorrer em qualquer concentração de substrato. E sua unidade é por tempo, normalmente por segundo ou por minuto. A equação da velocidade é igual a K vezes a concentração do substrato. Define que a velocidade é uma função linear da concentração do substrato. Uma outra forma de olhar para o desenvolvimento desses tipos de reação é considerar a concentração do substrato como uma função do tempo, né? Tanto para a cinética de zero ordem, como para a cinética de primeira ordem, onde, para as reações de zero ordem, primeiramente, teríamos que a concentração do substrato em um dado tempo ela é igual à concentração do substrato no tempo inicial menos a constante da reação vezes o tempo. Ou seja, o substrato total, né, em um dado momento, ele vai ser sempre igual ao substrato que tinha inicialmente menos o substrato que foi retirado com a taxa constante, né, até aquele intervalo de tempo. Para as reações de primeira ordem, ela já é um pouco diferente. A concentração do substrato em um dado momento ela é igual à concentração do substrato inicial exponencial de tempo e K, e a constante. Porque aquele substrato, em um dado momento, ele é o substrato inicial, né, que é consumido gradativamente em uma constante não linear dependente do tempo. Plotando essas duas equações, revela que a concentração do substrato diminui linearmente com o tempo para uma reação de ordem zero. Já na primeira ordem, na reação de primeira ordem, a concentração do substrato diminui exponencialmente com o tempo, certo? Essas observações fazem sentido. Para uma reação de primeira ordem, a taxa de reação vai diminuir ao longo do tempo, já que o substrato está sendo consumido e porque a taxa depende da concentração do substrato. No início do século XX, quando os bioquímicos começaram a trabalhar, né, as reações químicas
catalisadas por enzimas, né, assumia-se que a cinética enzimática era uma reação simples, apenas catalisada por enzima, tal como um substrato formando um produto em uma reação de primeira ordem. Quando, né, se analisavam os dados gerados a partir dos experimentos, em vez de um gráfico linear de primeira ordem, o experimento gerava uma curva hiperbólica. A análise desses dados sugeriam que a reação era de primeira ordem apenas quando a concentração do substrato era muito baixa, né? Em seu tempo zero, a tendência era mostrar uma equação de primeira ordem. E que, ao longo, né, do aumento da concentração do substrato, ela chegava progressivamente mais próxima à ordem zero. Isto é a evidência da velocidade máxima, ou seja, a saturação que não é observado em uma reação química. Para explicar esse fenômeno, era necessário criar uma hipótese da formação de um complexo entre enzima e substrato. Esta hipótese significa que, apesar da conversão simples do substrato em produto, a reação era, na verdade, de alguma forma mais complicada que o processo esperado da primeira ordem. Então, tentou fazer uma abordagem, né, nominal, onde aquele processo que a gente descreve como reação enzimática simplesmente era a enzima e seu substrato, elas se ligam formando um complexo enzima-substrato, o qual é convertido em enzima-produto. Tá? Isso, né, de uma forma não gráfica, né, de uma forma nominal, ela é transcrita como a enzima mais o substrato, ela forma um complexo enzima-substrato em uma constante K1, o qual é reversível, né? Esta reação formando enzima-substrato é uma reação reversível com taxa de reação K-1. O complexo enzima-substrato também forma enzima e produto, com a taxa de conversão K2. A velocidade desta reação, desta forma, é igual a dp/dt, o que é igual a K2 vezes a concentração do complexo enzima-substrato. Note que aparenta ser uma reação de primeira ordem. Entretanto, a concentração do complexo enzima-substrato não é uma função linear da concentração do substrato. Em 1913, o bioquímico alemão Leonor Michaelis e a bioquímica canadense Maud Manton começaram a trabalhar em cima dos trabalhos descritos por Henry na década de 1900 e propuseram, a partir da equação nominal da reação catalisada pelas enzimas, um mecanismo para explicar a dependência da taxa inicial da concentração. Experimentalmente, varia-se a concentração do substrato e incuba-se os tubos contendo a concentração de enzima fixa. A concentração do substrato afeta diretamente a velocidade da reação catalisada por enzimas, o que pode-se notar nos resultados. Após a leitura da atividade, os resultados são plotados em um gráfico que relaciona a concentração do substrato à velocidade inicial. A partir desta observação, que Michaelis e Manton conseguiram chegar à equação que é tanto conhecida para nós. Na semana que vem, vamos trabalhar com essa equação nominal.
e chegar à equação da cinética enzimática.